Capítulo 1041 Fonte de poder do sangue. Então o deus demônio parou de rir. Falou com uma voz quente e fria ao mesmo tempo. Deixe-me avisá-lo. Ou você está a meu favor ou está contra mim. Estarei esperando que você mude de ideia. Até então, toda a força dos vampiros virá até você. Se eu não puder ter você, então ninguém o fará. Se você não me ajudar, então você irá afundar com o avião, eu terei os segredos que você guarda. Sua voz fez Ragnarok estremecer ao mesmo tempo que o escaldava como vapor. Isso não o fez se encolher. Ele afirmou sua vontade e fez o que tinha que fazer. Ele não disse mais nada. Tudo o que precisa ser dito já foi dito. Então ele se abaixou e engoliu o crânio inteiro. Sua habilidade divina começou a funcionar imediatamente no remanescente do primogenitor. Ele comeu a sopa, o prato feito com o delicioso ingrediente que é um primogenitor. A sopa era altamente nutritiva. Isso o tornou mais forte, aumentando suas estatísticas. Mas não é suficiente para ele. Já é hora dele comer a carne deste prato. O coração da carnificina é uma carne deliciosa. Foi um pouco difícil de digerir. Parecia que ele engoliu um tubérculo duro e cru inteiro. Seu estômago ficou inchado e pesado. O coração da carnificina lutava dentro dele. Ele chutou e sacudiu tudo. Queria sair dele porque o deus demônio estava lutando para manter o controle dele. Infelizmente para o deus demônio, sua resistência é muito baixa para revidar. O sol ainda nasceu e Ragnarok está dentro do domínio de uma fera mundial, não no avião. Além disso, o efeito do fragmento de poder ainda está presente. A vontade da carnificina no coração da carnificina foi silenciada, então a luta diminuiu e ele a digeriu com sucesso. Outra tatuagem intrincada brilhando em vermelho apareceu em seu corpo após digerir o coração da carnificina. Outra de suas caudas ficou vermelha de branca. E outro pico no núcleo de sua habilidade divina ganhou um halo vermelho. A cicatriz vermelha inicial em seu corpo formada pela tatuagem aumentou para cobrir mais área de sua pele. O único efeito colateral de sua refeição é que Marlinto nunca mais será capaz de ressuscitar, agora que a base de sua existência foi comida. Ele não fará falta, ele disse com antecipação, 2 já foram, faltam mais 7. Dizem que se uma coisa é boa, 2 devem ser melhores. Na situação dele, 9 é o melhor. Sua habilidade divina tem espaço para 9 corações de carnificina. Ele certamente não se privaria de algo que possa ajudá-lo a se fortalecer quando a oportunidade estiver disponível. Devorar energia origem aumenta suas estatísticas, enquanto devorar o coração da carnificina aumenta seu status power. Ele pode devorar coisas vivas para aumentar seu power stat, mas nada chega perto do suprimento de poder do sangue no coração da carnificina. O plano Viruti dá a Soverik energia de origem infinita, enquanto o deus demônio dá aos primogenitores poder de sangue infinito. Este poder do sangue já está em um estado entre a vida e a morte. Torna muito fácil convertê-lo em essência da morte. É porque ele a converte em essência da morte que a luz do dia não tem nenhum efeito sobre ele e ele tem que agradecer a força da alma por ser capaz de digerir o coração da carnificina. Eu não tenho poder de sangue infinito como os primogenitores. Mas está tudo bem, se eu quiser mais, devo apenas conseguir mais. Seus pensamentos se voltaram para como obter mais poder sanguíneo. E como existem entidades que andam por aí com poder de sangue dentro delas, o que ele tem que fazer é claro. Não é nenhuma tarefa árdua neste momento. É algo que ele está ansioso. Ele certamente conseguirá muito mais poder se mantiver a conexão do deus demônio com o coração da carnificina. Um suprimento constante de energia sanguínea é bom. Mas ele não fará isso porque o deus demônio não é tão generoso a ponto de lhe dar algo sem pedir nada ou receber nada em troca. Então ele tem que se contentar com a quantidade de poder do sangue presente no coração da carnificina. Ele se lembrou da luta e não pôde deixar de sorrir. A quantidade de poder de sangue que ele obteve do coração da carnificina pela primeira vez foi muito limitada porque ele não era um monarca na época. Ele nem era um vampiro completo.
Então ele teve que maximizar seus benefícios do coração da carnificina desta vez. Ele decidiu arrancar de Marlinto tudo o que tinha. Ele disse com uma risada: talvez eu estivesse errado. Talvez sintamos falta de Marlinto. O domínio que ele emprestou da Legião -1 permitiu-lhe trancar Marlinto para que ninguém pudesse interferir em seu banquete. E que festa foi essa? Tudo graças ao Marlinto. Marlinto recorreu fortemente ao fornecimento de poder de sangue para quebrar seu domínio. Ragnarok devorou seu grande corpo para aumentar suas estatísticas em mais de 100 bilhões de pontos cada. Isso é provavelmente apenas 10% das estatísticas totais de Marlinto. 10% já é altamente eficiente para alguém do nível dele. Afinal, ele é um rei da lei que devora uma entidade de nível divino da origem. Haverá muito desperdício, já que a maior parte da existência de Marlinto está além dele. Se não fosse por sua posse de força da alma, teria sido impossível prejudicar Marlinto quando ele se fundisse com seu domínio ou digerisse partes de seu corpo. A melhor coisa que ele ganhou de Marlinto foi o coração de carnificina. Ele pode obter estatísticas por conta própria devorando energia origem ou devorando coisas vivas. Mas o boost que vem do coração do Carnage é a melhor e mais rápida maneira de aumentar seu status de power. Fim do capítulo. Capítulo 1042 Cercado. Ele se decidiu. Eu deveria ter como alvo os primogenitores por enquanto. Posso então mudar meu foco para outras fontes quando minha habilidade divina estiver cheia. Ele pode matar e assassinar, mas não se compara a um coração de carnificina. O retorno por matar pessoas aleatórias será muito baixo e levará muito tempo em comparação com a colheita de um primogenitor. Então ele decidiu se concentrar nos primogenitores por enquanto. Ele começará um massacre quando não puder mais comer corações de carnificina. Nome: Ragnarok, Legião 6. Raça: linhagem de caçador, linhagem real desconhecida. Título: Filho do plano Viruti. Nível de poder: Rei da lei. Físico: direito incompleto. HP: energia infinita, qualidade de energia infinita. Energia de origem: quantidade de energia: 12.020.759. Vitalidade: 231.728.639.829. Resistência: 223.927.163.928. Força: 246.828.933.722. Agilidade: 207.737.638.138. Poder: Essência da Morte: 2.712.223%. Percepção: 230.882.829.932. Espírito: 251.317.353.478. Amplificação: 100. Limitador: Corpo, 0%. Limitador: Alma, 0%. Sentido divino, grau 2, 50 milhões, C. Leis: Abate, 100%. Outros: Afinidade de mana, 100%. Afinidade de lei, 40%. Afinidade elemental, grau, sangue, divino, DEVOR, divino, abate, divino, morte, divino. Estado: relaxado. Um único coração de carnificina rendeu-lhe pelo menos 1.000.000% de impulso na primeira vez. Se ele deixar o prato ferver muito bem e absorver mais sabor, o que fez no caso do Marlinto, pode até ganhar um aumento de 1.550.000% com isso. A adição de 150.000% que ele obteve dos milhões de servos e familiares de Imperite perfaz um total de 2.700.000%. Ele riu para si mesmo depois de digerir sua presa. Tenho certeza de que os vampiros devem estar furiosos agora. Isso é um sacrilégio para eles. Eu roubei de seu supremo e matei uma linhagem inteira de vampiros. Mesmo Shiger não era tão famoso e eles o odiavam por isso. Posso imaginar a expressão em seus rostos e seu ódio por mim.
Sua força aumentou de 10 elevado a 17 para 5x 10 elevado a 17. Isso é mais de 5 vezes sua potência anterior. Isso é muito, considerando o tamanho de suas estatísticas antes. Mas não foi só isso que ele ganhou matando e comendo Marlinto. Ele também ganhou o ódio dos vampiros e o prazer de roubar do deus demônio. O que ele fez é um sacrilégio para os vampiros. É o desrespeito máximo ao seu supremo e um pecado que só pode ser expiado com a sua morte. Outros acreditam que o coração da carnificina será concedido. Mas ele não pensa isso. Ele não acredita que qualquer poder concedido seja verdadeiro poder. Se pode ser concedido, pode ser tirado. Shiger aprendeu essa lição da maneira mais difícil. Ele, por outro lado, não respeita o poder que lhe é concedido. Ele acredita apenas no poder que conquistou. Mesmo o título do filho do avião não é seguro. É por isso que a Lydia está atualmente trabalhando em uma maneira de criar sua própria fonte de energia infinita. Eles planejaram usar a autoridade do Supremo Celestial para fazer isso. Então eles planejaram matar Zernon por isso. Infelizmente, isso não funcionará mais. O Deus do Destino brincou com Hélios, a Eternos e o Pai Árvore no plano Zargote. O Deus do Destino os usou para se tornarem o Supremo Celestial e eles não podem fazer nada com ele. Mas isso não impedirá Lydian. Eles continuarão procurando uma maneira de se tornarem dependentes de si mesmos e somente de si mesmos. Ele também não para de tentar se tornar mais forte quando há uma maneira de fazê-lo. Ele apenas tem que pegar o que quiser, independentemente do ódio dos vampiros. Na verdade, o ódio deles apenas torna sua caçada mais prazerosa. Ele disse antecipadamente: é hora do próximo alvo. Existem muitos primogenitores no avião. Ele só precisa de mais 7 corações de carnificina para completar a capacidade de sua habilidade divina. Então ele tem que retomar sua caçada. Ele retirou seu domínio após digerir Marlinto. O mundo sombrio encolheu ao seu redor. Ele desapareceu em sua mente através de sua alma até a esfera da alma e de volta à Legião 1. O desaparecimento do domínio o fez aparecer na caverna onde a luta começou. Exceto que a caverna não é mais a mesma. Todo o lugar foi queimado pelas chamas e demolido pelas explosões. Isso não se deve apenas à briga com Marlinto. A maior parte da luta ocorreu dentro do domínio, por isso não afetou o mundo. Ele é o único responsável pela grande cratera que se formou quando seu domínio esmagou tudo com o que entrou em contato quando foi ativado. Até mesmo essa cratera foi ofuscada por vários outros tipos de danos. Alguém além dele deve ser responsável pela destruição do espaço subterrâneo. Ele não precisa ir muito longe para descobrir o que causou a destruição. Os responsáveis pelos danos ainda estão por aí. Na verdade, eles são muito próximos dele. Isto não é bom, ele disse quando percebeu sua situação. Ele está cercado. Existem milhares de elfos da floresta ao seu redor. Eles estão olhando para ele com olhares muito hostis. A maioria deles é irrelevante para ele. Ele poderia espirrar e eles desmaiariam. Os 3 deuses da origem que o cercam são outra história completamente diferente. Seu rugido não lhes fará mal, muito menos seu espirro. Ele riu e disse: acho que vocês não estão aqui para me dar as boas-vindas e me parabenizar. Um dos deuses origem riu. Ela perguntou: o que faz você pensar isso? Ela, como o resto dos deuses da origem ao seu redor, é muito frondosa. Parecem partes separadas de algumas plantas que se tornaram sencientes. A senhora que falou é a menor. Ela parece uma delicada flor rosa. Ela tem várias pétalas rosa com manchas brilhantes, como se estivessem salpicadas de glitter. A flor que ela é não está presa a um talo. Ela é uma flor independente. Fim do capítulo. Capítulo 1043 Traição. Ragnarok virou-se para ela e respondeu: por que isso parece uma emboscada? Não é necessário muito poder cerebral para descobrir isso. Ele está cercado por inimigos que tentam matá-lo há muitos anos. É óbvio que eles superaram o medo do subterrâneo para chegar até ele. A fonte de sua confiança também é óbvia.
São os três deuses da origem ao seu redor que estão em uma posição que lembra muito uma emboscada. Ela riu novamente. Ela não tem olhos, mas ele sabe que ela está se divertindo agora. Essa diversão apareceria em seus olhos se ela os tivesse. Ele pode dizer que ela está divertida porque ela transmitiu sua diversão a ele através de seu sentido divino. Ela quer que ele saiba o quanto ela se diverte e isso o irrita. Mas fora isso, ele não se sente intimidado pela presença deles. Ele observou os deuses da origem com calma. Suas pétalas ondulavam levemente e brilhavam em ondas, em vez de brilharem imediatamente, enquanto ela ria. Seu comportamento é livre, sem preocupação. Os outros dois que o flanqueiam não são tão despreocupados. Um deles disse: não deveríamos brincar com a irmã mais velha. Ele matou um primogenitor. Também é Marlinto, o insuportável. Ele é muito perigoso. Ela cantarolou. Então ela perguntou ao terceiro: o que você acha que deveríamos fazer, Fia? O terceiro deus origem respondeu: temos nossa missão. Cumprimos nossa missão e nada mais. Os outros dois deuses origem são bastante parecidos em formato e forma. Ambos não parecem humanoides e podem ser confundidos com troncos de árvores. Tem ramos curtos que parecem cortados e escassas folhas presas aos troncos, mas não tem copa nem raízes. Ambos são muito mais altos que a irmã e também são mais amadeirados. Sua forma é feita de um material lenhoso duro e resistente que os faz parecer resistentes, ao contrário de sua irmã de aparência delicada. Um deles é verde e vine enquanto o outro é totalmente sólido e marrom. Os três deuses origem não se parecem com os soberanos com quem vieram. Os soberanos ainda são humanoides. Eles se parecem com elfos normais da floresta, com pele verde e cabelos grisalhos. Eles têm 2 braços e 2 pernas adornados com dedos das mãos e dos pés. Essas extremidades são extremamente carentes nos deuses origem. Os elfos da floresta também têm olhos e outros órgãos sensoriais aparentes. Esses órgãos são puramente cosméticos, mas pelo menos os soberanos parecem completos em vez de partes de plantas. Qual é essa sua missão? Ele perguntou depois de observá-los. Parabéns por matar um primogenitor, disse a senhora deusa origem. Então ela perguntou: como você fez isso? Ela ignorou a pergunta dele enquanto fazia sua própria pergunta. É uma indicação de quem ela acha que tem a vantagem neste encontro. Ele é muito maior do que eles, então parece que pode matá-los com um único golpe de pata. Eles são arbustos enquanto ele parece uma monstruosidade. Mas não é assim que o poder funciona no nível da origem. Eles têm um conceito e ele não. Essa é uma diferença muito importante entre eles. Essa diferença a encoraja-o a dispensá-lo e a desconsiderá-lo. Ele ignorou a pergunta dela e desviou sua atenção dela para alguém com quem seria melhor conversar. Você deve ser a razão pela qual eles me encontraram. Ele disse a Rinós. O imperador Rinós também está aqui. Ela está bastante moderada atualmente. Ela está até tentando parecer discreta, mas sua natureza torna isso impossível. Ela está produzindo luz que a faz se destacar neste ambiente escuro. Eu fiz isso para o seu próprio bem. Ela respondeu. Então ela desviou o olhar. Parece que ela se sente culpada por alguma coisa. Ou porque ela não iria querer olhá-lo diretamente nos olhos. O comportamento dela o fez sorrir. Ele disse: acho isso muito difícil de acreditar. Veja, quando as pessoas dizem que estão fazendo algo desagradável para o bem dos outros, na maioria das vezes é para o seu próprio bem. Estou falando por experiência própria. Meu pai tentou fazer muitas coisas para o meu próprio bem, eu não queria que ele fizesse, mas ele não me ouviu. Meu pai se sentia culpado pela morte de seus entes queridos e queria compensar sua perda comigo. Ele queria que alguém o amasse. Mas suas ações, apesar de serem aparentemente com boas intenções, só me trouxeram problemas. Tenho certeza que você sei do que estou falando, então não preciso contar a você minha história. Gostaria de saber o que você ganhará delatando-me. Ela atirou de volta para ele. Você vai tomar cuidado com sua língua, Ragnarok. Eu não te traí e nem denunciei você.
Eu não sou seu subordinado, então não preciso lhe dizer nada. Não temos nenhum vínculo de lealdade entre nós, já que você se recusou a submeta-se a mim quando eu pedi várias vezes. Você se recusou a me aceitar como seu filho do avião e seu imperador, então eu posso fazer o que quiser e não preciso me preocupar com seus sentimentos sobre isso. Ele curvou os lábios com desdém. Você apresentou muitas desculpas para o que fez. Mas não foi isso que eu perguntei. Ainda estou para saber o que você ganhará ao entregar um Warog aos Elfos da Floresta. Ele pensa cada vez menos nela. Se ela não se sentisse culpada, não deveria dar desculpas. Ele não pensa menos dela por ela o ter traído. Ele também fará o mesmo se isso o beneficiar. Ele pensa menos dela porque ela se sente culpada por isso. Ele disse a ela com desgosto: você tem tanto poder e ainda assim continua sendo um lixo. Fim do capítulo. Capítulo 1044 Mentiras e Verdade. A Senhora Deus da Origem interveio. Pare de atormentar a pobre garota Ragnarok. Ela fez o que fez para o seu bem e de toda a raça dos Worogs. Ela não te traiu porque nós, Elfos da Floresta e Worogs, somos aliados. Ragnarok sentiu seu desprezo por Rinoz aumentar ainda mais. Ele perguntou: por favor, diga-me que você não me traiu por nada. Diga-me que você ganhou ou ganhará algo com isso. Riniz queria falar, mas foi interrompida novamente pelo Deus Origem. Ela está ganhando o apoio dos Elfos da Floresta e também adquirindo proteção para você. Ela não mentiu, isso é para o seu próprio bem. Você também estava errado antes. Nós somos seu grupo de boas-vindas. Minhas desculpas então. Cheguei a uma conclusão precipitada. Ele disse sem um pingo de sinceridade. Na verdade, ele nem está demonstrando nenhuma emoção. Ele está alerta e pronto para a batalha, apesar do que ela disse. A flor rosa brilhou calorosamente quando ela disse: sua ofensa é perdoável. Qualquer pessoa cuidadosa ficaria cética em estar cercada por estranhos poderosos. Eles também terão medo se esses estranhos forem mais poderosos do que eles e os superarem em número de 3 para 1. É bom que você entenda. Podemos realizar essa festa de boas-vindas então. Tenho lugares para estar e coisas para fazer. Ele disse: sinto muito, mas não podemos fazer uma festa em um lugar assim. Quero dizer, olhe ao seu redor. Este lugar não é simplesmente horrível. Ela disse. Ragnarok perguntou desconfiado: podemos pular totalmente a festa? Eu não quero isso. Ela recusou inocentemente. Receio que não. A festa é obrigatória ou nossa viagem aqui será um desperdício. Então estou bem com esta localização. Acho que as crateras dão a este lugar uma atmosfera assustadora. Gosto disso. Ela recusou isso também. Este lugar é inaceitável. Você terá que nos seguir de volta à nossa cidade. Preparamos a festa lá para você. Ele ficou inexpressivo. Imagine isso. Que surpresa. É uma surpresa, certo? Ela concordou. Você não tem nada com que se preocupar quando se trata de sua segurança. Nós iremos escoltá-lo. Como você pode ver, somos fortes o suficiente para protegê-lo. Na verdade, podemos conter 3 inimigos que são tão fortes quanto você. Ragnarok não disse nada. Sua postura diz tudo. O brilho intenso em seus olhos não é necessário para transmitir suas intenções. Eles sabem que o inferno vai explodir antes que ele vá a qualquer lugar com eles. Então eles caíram em silêncio. Ninguém queria dar o primeiro passo. Então alguém tolo quebrou o silêncio. Apenas venha conosco, Ragnarok. Será bom para você. Eu estava sendo ignorante antes. Não sabia que você era tão forte. Não há como prever que você era forte o suficiente para matar um primogenitor. Mas não importa quão forte você precisa de energia de origem. O poder do sangue é ótimo, mas você pode ser ainda mais forte com a energia de origem. A fonte da vida pode lhe dar acesso à energia de origem se você prometer se aliar aos Elfos da Floresta. Ragnarok queria ficar boquiaberto. Ele fica estupefato com o que ela disse. Então ele perguntou a ela: você é estúpido? Isso a deixou com raiva. Você é o estúpido.
Pare de ser orgulhoso e aceite a ajuda da fonte da vida. Você terá uma chance melhor de derrotar o Deus demônio com a nossa ajuda. Todos os vampiros certamente irão caçar você agora que você matou um primogenitor. Ele se virou para a Flor Rosa e perguntou: não acho que vocês três sejam estúpidos e gostaria que pelo menos me respeitassem o suficiente para acreditar que não sou tão ingênuo e ignorante quanto ela. A Flor Rosa resmungou: pare de usar palavras tão insultuosas. Afinal, não é culpa dela. Nós contamos a ela o que ela acabou de dizer. Se não o fizéssemos, teria sido mais difícil convencê-la a nos dizer sua localização. Achei que não se pudesse mentir para Alphas. Como você conseguiu enganá-la? Ele perguntou surpreso. Verdades e mentiras são superestimadas. Nós não mentimos para ela. Tudo o que dissemos é que a energia de origem é forte e o tornará mais forte se você combiná-la com o poder do sangue. Ela presumiu que você não tinha energia de origem por conta própria. Nós não dissemos isso a ela. Rhinós interrompeu. O que está acontecendo aqui? Ele respondeu: eles enganaram você, é o que está acontecendo aqui. Como você pode pensar que eu não tenho energia de origem? Ela ficou inicialmente confusa. O que é um domínio origin? Ragnarok disse maravilhado: e você pensou que poderia vencer os deuses da origem, mas não sabe o que é um domínio da origem. Isso a fez perceber o cerne da questão. Ela ficou horrorizada. Eles mentiram para mim? A Flor Rosa corrigiu de brincadeira: não, querido. Nós não mentimos para você. Você mentiu para si mesmo. Ragnarok balançou a cabeça. Você não vê? Você está sendo enganado e usado. Como você pode confiar neles como seus aliados? E você se pergunta por que me recusei a me submeter a você. Você é uma garota estúpida. Rhinós não conseguiu responder. Ela ainda está chocada com a situação. A Flor Rosa falou em nome de Rhinós. Não incomode a garota inocente. Ela não sabia, então não é culpa dela. Chega disso. Ele rugiu. Eu não vou a lugar nenhum com você, vamos brigar ou não? Ele perguntou com raiva. Cuidado com seus modos, jovem. Ela o avisou. Ou o quê? Ele perguntou. Ou iremos subjugá-lo e fazer com que você venha conosco involuntariamente. Isso será muito doloroso. Precisamos de você vivo para não mutilá-lo muito. Mas o que faremos com você tornará a viagem desagradável. Ela respondeu como se não o estivesse ameaçando. Ele não foi dissuadido de forma alguma. Eu sou Ragnarok, o Ômega. Estou sozinho. Não serei coagido pela força a fazer nada. Não sou e nunca fui subjugado por ameaças de violência. Você realmente terá que me mostrar o que pode fazer de você quer me subjugar e pelo que posso ver, vocês três não são suficientes para isso. Fim do capítulo. Capítulo 1045 Problema de domínio. O deus da origem semelhante a um tronco marrom o atacou sem aviso prévio. Um de seus galhos grossos estendia-se bruscamente em direção a ele como uma lança. Ele estava preparado para isso, então retaliou com seu domínio. Sinos de alerta tocaram em suas mentes assim que ele iniciou a convocação de seu domínio. Eles podem sentir, mesmo antes de ser implantado, que é perigoso para eles. Foi uma surpresa para eles que qualquer coisa que ele pudesse produzir pudesse ameaçá-los. A menor das expectativas deles é que o domínio dele seja uma ameaça para eles. Mas isso não os impediu de tentar fugir. A matriz de origem os alertou sobre o perigo iminente. É uma vantagem de ser um deus da origem com uma origem e um conceito reais que estão conectados com a matriz legal do universo legal. Sua percepção e intuição ganham impulso. Mas eles não conseguiram escapar do perigo, apesar de receberem avisos prévios sobre isso. Um domínio não é algo que possa ser evitado. Só pode ser resistido. Ela gritou para os outros dois deuses origem: parem com isso agora. Os três convocaram seus domínios para resistir ao perigo. Eles não deveriam fazer isso dentro do plano, mas prefeririam enfrentar a Mãe Alto Céu do que serem pegos em seu domínio. Se limitarem à influência do seu domínio, a punição será muito menor que a morte. Três domínios se chocaram com os do Ragnarok pela borda.
Eles deveriam empurrar suas costas e até mesmo derrubá-lo, já que são 3 deles contra ele. Mas eles também falharam em fazer isso. O domínio conseguiu envolvê-los após um pequeno atraso. Os 4 desapareceram da caverna em menos de um piscar de olhos. Eles apareceram em um mundo escuro e vazio. Os 3 deuses origem tentaram ainda mais resistir imediatamente após perceberem que estavam em seu domínio. A palavra crítica aqui é experimentada. Eles tentaram muito, mas não conseguiram nem mesmo manter seu domínio. Foram os seus próprios domínios que entraram em colapso, não os dele. O que você está? A Flor Rosa perguntou com medo genuíno. Ela está com medo apesar de ser imortal. A incapacidade de dissipar o domínio de outro deus origem indica uma grande disparidade de força. O fato de que eles não conseguiram nem mantê-lo depois de serem envolvidos significa que seu conceito não terá o apoio da lei matriz do universo vazio. Eles estão sozinhos contra ele. Mas não é por isso que ela tem medo. Essas 2 razões significarão apenas sua possível morte. Eles querem dizer que ela é fraca. Mas o domínio também significa uma morte ignorante. Isso significa que ela nunca saberá como morreu. Isso é algo que ela teme. Especialmente quando é causado por um ser que ainda não é um deus da origem. Ela fez outra pergunta já que ele não respondeu à anterior. Onde você conseguiu esse domínio? Ragnarok ignorou sua pergunta. Ele perguntou brincando com um sorriso ameaçador: você está com medo? Você se sente desesperado? Não se importe com a minha presença. Sinta-se à vontade para sentir desespero. Ele é o brincalhão agora, enquanto ela parou de ser brincalhona. Ela está séria e em alerta máximo, como se estivesse prestes a lutar por sua vida. Ele divertiu-se virar o jogo contra ela. O tronco verde da árvore disse em desafio: não temos medo. O tronco marrom da árvore sustentava a afirmação: não temos medo de você. A resposta deles fez a Flor Rosa se acalmar. Dizia ao Ragnarok: somos 3 e 1 de você. Por que deveríamos ter medo? Seu sorriso se alargou enquanto ele os observava se formar para encará-lo. Ele lhes disse: isso é muito errado. Vocês deveriam ter medo. Vocês deveriam ter muito medo. Mas não se preocupem. Vou mostrar o porquê. Sua armadura óssea mudou enquanto ele falava. Ele tinha pontas de ossos por todo o corpo. Uma lâmina cresceu em seus cotovelos e suas garras se estenderam para fora de suas patas. Desde o início da luta, eles também não são um perigo para se aproximar. Então ele pretende usar todas as suas capacidades neles. Potencial para ser forte e ser um aliado dos Elfos da Floresta. Você ganhou o favor dos Elfos da Floresta por matar um primogenitor. Nós realmente não queremos causar nenhum dano a você, tanto os Elfos da Floresta quanto os vampiros como seus inimigos. Você não terá para onde ir no avião. Você será caçado dia e noite sem paz. Um raio preto foi ejetado de sua boca em direção a ela. Essa é a resposta dele para ela. O tronco marrom da árvore interceptou o ataque com seu corpo. Ela se colocou no caminho direto do raio preto para que o raio atingisse ela em vez da Flor Rosa. O raio preto colidiu com ele e foi resistido com sucesso. Mas o tronco marrom da árvore foi empurrado para trás. O tronco marrom da árvore rugiu furiosamente enquanto resistia com toda a sua força. Mas continuou sendo adiado. É porque o feixe preto está ficando maior e mais forte. Então o deus origem se expandiu exponencialmente. Ele cresceu e se tornou um gigante com muitos galhos como braços e muitas raízes como pernas. Seus braços estão cruzados à sua frente para resistir ao raio negro. Há uma barreira verde de força da alma entre ele e o raio negro. Os outros 2 aproveitaram a oportunidade para atacar Ragnarok. O tronco verde da árvore cresceu e se espalhou em uma grande floresta de vinhas espinhosas. Cada centímetro das vinhas é reforçado com força da alma para que não possam ser destruídas com um ataque sem força de sopa. O tronco verde espalhou aquelas videiras espinhosas em direção ao Ragnarok enquanto a Flor Rosa brilhava e se desenrolava em algo parecido com um girassol. Ela então descarregou alguns pólens rosa que flutuaram em direção a ele.
Fim do capítulo. Capítulo 1046. Agente secreto do Carnage. Seus dois atacantes estão flanqueando o ente marrom, então o pólen rosa vem da direita e o tapete de vinhas espinhosas o ataca pela esquerda. Ele correu para encontrá-los. Este é o domínio dele, então ele sabe com o que está lidando. Ele sabe exatamente quão poderosos são os ataques e quais são os conceitos dos deuses origem. Então ele não ficou surpreso com o que aconteceu a seguir. O raio preto em sua boca explodiu para fora. Não foi uma explosão real. É mais uma dispersão ou dispersão. Ele estava forçando as pequenas contas devoradoras na forma de um feixe. Agora ele parou de mantê-los juntos, então eles se espalharam pelo ambiente e começaram a causar estragos. Seus três adversários não gostaram dessa mudança. Eles se voltaram para se defender, o que acabou sendo uma má ideia. O raio preto é na verdade feito a partir da lei da devoração, matança e sangue. Cada uma dessas três leis é mais forte ou igual à lei da vida da qual seus conceitos são feitos. Juntas, as três leis são mortais para a lei da vida. Eles são ainda mais mortais quando são fortalecidos pela força da alma de um deus da origem. Se soubessem, teriam ficado desesperados antes, quando ele lhes perguntou. Mas não há necessidade de se preocupar, ele prometeu mostrar-lhes por que deveriam sentir desespero e cumprirá essa promessa. Um deus origem com um domínio será capaz de suprimir as contas devoradoras com seu domínio. Isso os ajudará a resistir enquanto pensam em uma maneira quase impossível de fazer a lei da vida vencer a lei da devoração, do massacre ou do sangue. Mas eles não têm o seu domínio e também não têm acesso à matriz da lei para que a sua intuição seja totalmente ativada. Assim, eles permaneceram ignorantes do perigo até o último momento. Eles apenas pensaram que as contas eram perigosas, mas não esperavam que fossem letais. As contas devoradoras se espalharam como uma nuvem de gafanhotos sobre eles. Então eles começaram a devorar tudo com que entravam em contato, assim como os gafanhotos reais devorariam as plantas. A defesa da força da alma os defendia, mas estava sendo roída e devorada rapidamente. O que é isso? Ela perguntou surpresa. Você não está trabalhando junto com o Deus demônio. Esta não é a lei do sangue. Ela fica surpresa porque essa reação não deveria acontecer a menos que seu conceito fosse especialmente fraco para o ataque. E a lei do sangue que os vampiros exercem não deveria se comportar assim. Ragnarok não respondeu à pergunta dela. Ele fez uma pergunta em resposta. Você pensou que eu estava trabalhando junto com o Deus demônio. Ela não ficou brava por causa do desrespeito dele. Ela respondeu: não somos ingênuos como Rinós. Não há como acreditarmos que você escapou do Deus demônio. Mas se você realmente não está trabalhando com o Deus demônio, não há necessidade de lutarmos. As contas não são pretas porque ele as fez nessa cor. Preto é sua cor natural baseada na lei da devoração. Ele não está tentando enganá-los mudando a cor. Ele não é secretamente um vampiro. Mas isso não significa que ele esteja disposto a trabalhar com eles. Eles sabem muito sobre ele para que ele os deixe vivos. Além disso, eles são fracos demais para que ele corra o risco de cooperar com eles. Se ele puder combatê-los, então não será bom o suficiente para se aliar. Ele frustrou suas esperanças. Apenas morra já. Em vez de se conter, ele produziu mais e mais contas devoradoras. As mandíbulas fantasmas supercomprimidas que os compõem têm um apetite inversamente proporcional ao seu tamanho. A defesa da força da alma foi finalmente violada. A Senhora Deus Origem foi a primeira a falhar. Ela gritou quando as contas devoradoras finalmente fizeram contato com suas pétalas. Não ou, seu conceito oferecia pouca resistência ao poder de matar e devorar. Ragnarok deixou as contas do devorador se agitarem o quanto quisessem. Ele não receberá a essência do sangue dos três deuses origem. Isso significa que ele não será capaz de aumentar o status power. Então ele não precisa se conter. Ele deixou que as contas devoradoras os consumissem tanto quanto quisessem. As contas aumentaram rapidamente. Eles ficaram maiores e mais fortes. Eles comiam mais rápido quanto mais fortes ficavam.
Ele poderia assistir e esperar, mas não quer arriscar nada. Ele pulou para o lugar que mais precisava dele. Ele atacou o ente marrom. Ele não precisa lutar contra os outros dois pessoalmente. As contas devoradoras comeram as videiras espinhosas rapidamente. O deus da origem do tronco verde produziu mais em um ritmo mais rápido, mas sua floresta parou de crescer. Ele está apenas jogando combustível no fogo em grandes quantidades, esperando que o fogo seja abafado. Tudo o que ele está fazendo é protelar a morte. As contas devoradoras irão ignorá-lo enquanto ele produzir as vinhas para eles comerem. Mas o apetite deles está aumentando rapidamente. Ele será o próximo no cardápio se não conseguir atender às demandas exorbitantes. Quanto à flor rosa, ela já está morrendo. Ela é a mais frágil dos três. Seu conceito de flor encantadora não tem utilidade aqui. Os pólens que ela produziu destinam-se a escravizar os seres vivos. É extremamente perigoso para os seres vivos, mas as contas devoradoras não vivem de acordo com nenhuma definição, apesar do apetite. Seu conceito a torna a mais poderosa dos três. Ela tem muitos seres poderosos que escravizou com isso. Ela teria sido capaz de convocá-los aqui se tivesse seu domínio. Eles não são deuses de origem, mas existem centenas de milhares deles. Se ela tivesse seu domínio, ela teria sido capaz de convocar um exército de defensores e ajudantes. Fim do capítulo. Capítulo 1047 Desvantagem do domínio. Seu conceito de flor encantadora não pode escravizar os deuses da origem, mas pode reduzir sua força de combate e torná-los impotentes em grande quantidade. Ela é tão poderosa que pode afetar vários deuses da origem ao mesmo tempo. Ela se torna uma força terrível para lidar quando combinada com seu exército. Seu conceito é exibido plenamente nas guerras, mas agora ela está indefesa e impotente para resistir. As contas comeram seu pólen avidamente sem qualquer efeito e já estavam comendo ela. Ela não consegue nem convocar seus escravos para impedir as contas de devoração. Ela estará morta em instantes. O último é o mais difícil aqui. Seu conceito de Father of Treantes faz dele uma árvore gigante ambulante. Ele é muito lento, mas é muito forte. Essa força dele é inútil contra as contas devoradoras. Acertá-los é um desperdício, pois são muito pequenos individualmente. Felizmente, ele também é muito resistente para ser danificado pelas contas, então elas ficam em um impasse. A resistência das grossas cascas de seu corpo evita que ele seja despedaçado pelas contas. É por isso que Ragnarok continuou a focar seu feixe nele para afastá-lo dos outros. Ela lamentou e amaldiçoou novamente. Ragnarok, seu idiota de merda, você vai se arrepender disso. Ela sabe agora que subestimou o Ragnarok. Ninguém além de um deus da origem deveria ter força da alma. Ragnarok não estava fingindo com o deus demônio para fazer um show. Mas as coisas chegaram a um ponto em que a morte é certa para ela, então ela não vai se desculpar. Ragnarok provocou o ente. Por que você não vai ajudá-la? Mas ele não foi ajudá-la. Ele certamente pode correr para ajudá-la e provavelmente conseguirá salvá-la. Mas isso o abrirá para o ataque de Ragnarok. Ela é imortal de qualquer maneira. Não vale a pena arriscar-se por algo que não é necessário. Então ele se manteve firme e entrou em confronto com o Ragnarok de cabeça 1. Ele balançou o punho pesado na cabeça de Ragnarok enquanto Ragnarok abria mais a boca do que antes. Sua mandíbula se expandiu abruptamente e fechou o braço estendido. Houve um estrondo na mente de Ragnarok quando seus dentes bateram no braço nodoso. Parecia que ele havia mordido uma pedra. Houve uma reação que ele sentiu profundamente em sua existência. Ele teria mordido mais do que poderia mastigar se não fosse pelo suprimento de força da alma que está recebendo da Legião 1. Isso fez com que seus dentes rasgassem a defesa do oponente. Seu oponente tentou puxar o braço para trás, mas nada saiu da boca de Ragnarok. Seus dentes pretos cortaram o braço de maneira limpa. Apenas um toco de braço rasgado saiu daquela luta. O pai dos Treantes não gritou ou chorou de dor. Não sentiu nada apesar de perder o braço inteiro. Ele usou uma das outras mãos para dar um soco no Ragnarok,
Seu punho improvisado feito de galhos amontoados atingiu o crânio de Ragnarok. A cabeça de Ragnarok foi derrubada pela colisão. Seu crânio ainda está intacto. Ele ficou simplesmente abalado pela força. Sua armadura óssea fez bem o seu trabalho. Mas ele sentiu profundamente o poder daquele soco. Felizmente, os dois são iguais em força. Ele tem mais de 200 vezes as estatísticas de um deus de origem de uma estrela. Ele não tem um conceito, mas tem a ajuda do seu impulso de poder, autoridade e, o mais importante, tem força da alma para compensar a diferença. Ao todo, ele tem mais de 50.000 vezes o poder de um deus da origem de uma estrela. A força de sua alma poderia ser mais fraca, mas garantia que ele poderia prejudicá-los. Nenhuma quantidade de estatísticas, autoridade ou poder bruto prejudicará algo alimentado por um conceito. Outro conceito ou força da alma é necessário para isso. Ele tem tudo o que precisa para não ficar em desvantagem com esse deus da origem. Os dois começaram a brigar. Eles têm força igual e tamanho semelhante, mas Ragnarok é mais rápido que seu oponente. Sua habilidade divina também é mortal para o pai dos treantes. Ele usou as garras das patas para rasgar e rasgar. Ele usou os chifres na cabeça para sangrar e empalar. Ele usou os dentes da boca para morder e esmagar. Ele até usou a lâmina nos cotovelos para cortar o inimigo quando podia. Cada um de seus ataques privou o pai dos treantes de mais partes preciosas de seu corpo. O pai dos treantes poderia se regenerar, mas é uma luta perdida. Ele não tem nada além de força bruta em seu arsenal. A ausência de seu domínio não paralisou o pai dos treantes como aconteceu com a flor rosa ou a floresta de videiras. Sua força só foi reduzida pela metade, já que não consegue criar um ambiente favorável para si mesmo. Um ente precisa de um terreno sólido para colocar os pés, para que possa utilizar plenamente sua força. O pai dos treantes poderia ter uma força maior e uma defesa mais resistente se pudesse enraizar-se no chão. Infelizmente, não pode. Então foi desmontado aos poucos. Os outros morreram enquanto lutavam. A flor rosa morreu sem muita resistência. A floresta da subjugação também morreu logo depois. Ele alimentou as contas devoradoras até explodirem. Eles então devoraram a mão que os alimentava. As contas que antes eram minúsculas passaram a ter mais de 10 metros de tamanho. A força de atração em torno de cada um deles interagiu entre si para distorcer o espaço e a matéria dentro do domínio. A floresta da subjugação foi destruída entre eles. Eles o devoraram como lobos raivosos e famintos. O pai dos treantes logo se juntará a eles. Nada do que ele fez poderia prejudicar o Ragnarok. Seus socos não conseguiram passar pela armadura óssea. As pontas de madeira que cresciam em seu corpo só poderiam incomodar o Ragnarok. Tudo o que ele precisa fazer é evitá-los com a ajuda do domínio. Fim do capítulo. Capítulo 1048 Resolução para virar a mesa. O corpo volumoso do ente foi reduzido a restos quebrados. Ele perdeu os braços e as pernas, então não pode mais lutar. Se não fosse pelos espinhos ao seu redor, ele já estaria acabado. Ele perguntou a Ragnarok: como você é tão bom em lutar? Você não tem menos de 1000 anos? Ele foi superado em poder e habilidades, então tentou resistir com habilidade. Ele percebeu que, por ser mais velho, deveria ter mais experiência do que Ragnarok em brigas. Ele descobre que Ragnarok é ainda melhor que ele. Os elfos da floresta não são lutadores em primeiro lugar. Eles raramente lutam com as mãos ou com artefatos corpo a corpo. Ele é o estranho, mas seus anos de experiência não podem ser comparados aos 6 passos do domínio das armas. Ele não teve chance alguma. Era como se ele estivesse lutando contra um assassino veterano e não contra um jovem que tropeçou em um grande poder. Ragnarok riu dele. Ele disse: você já está às portas da morte. Qual a utilidade de qualquer informação para você? Você não vai se lembrar dela de qualquer maneira. O ente lamentou: cometemos um erro. Você não é o jovem Warog. Você deve ser um deus da origem disfarçado. Talvez aquela garota Rhinós nos tenha enganado. Imagine só,
Na verdade, fomos enganados por ela. Ragnarok não se envolveu mais na conversa. Ele derrubou a nuvem de contas devoradoras fortalecidas para terminar o trabalho imediatamente. As contas não puderam fazer nada com ele antes. Mas eles ficaram mais fortes depois de se alimentarem de outros dois deuses origem. Eles foram capazes de destruir sua dura defesa lenhosa agora. Ragnarok observou enquanto eles separavam o pai dos treantes aos poucos com um olhar frio e alerta. Ele ainda não relaxou, então não há como ele se envolver em brincadeiras neste momento crítico. Ele só relaxará quando seu inimigo estiver bem e morto. Falar é uma perda de tempo. Também é hora de algo infeliz acontecer. Ele não será capaz de ficar tranquilo até matar cada um deles. Então ele deu o golpe final o mais rápido possível. Então ele retirou o domínio e voltou ao mundo. Ele descobriu que a caverna estava vazia. Todos os soberanos e Rinós que não foram engolfados por seu domínio escaparam. O curto atraso que os deuses da origem criaram com seus próprios domínios foi suficiente para permitir que alguns deles escapassem. Os demais tiveram azar e morreram quando o domínio os destruiu. Seus olhos de vida encontraram aqueles que escaparam facilmente. Eles estão indo em direção à superfície para se reagruparem com mais forças dos elfos da floresta. Ele não conseguirá alcançá-los, pois a distância entre eles não é grande. Sua luta com os deuses da origem não demorou tanto quanto a de Marlinto, mas ainda assim demorou 2 horas. Os elfos da floresta e Rinós serão capazes de chegar a uma fortaleza antes que ele os alcance se ele os perseguir, então decidiu não correr atrás deles. Mas ele não consegue ficar parado. É provável que os elfos da floresta não gostem do fato de ele ter matado 3 de seus deuses de origem. Eles podem se mover para atacá-lo. Isso será um acréscimo aos vampiros que estão definitivamente zangados com ele e querem pegá-lo. Ele considerou sua situação cuidadosamente. Consegui fazer inimigos dos elfos da floresta e dos vampiros. É ruim, mas há uma solução. Só preciso dar a eles outra coisa com que se preocupar. Essa solução é clara para ele. Eles o deixarão em paz se algo tirar sua atenção. Acontece que a solução também pode ser perigosa para ele e ele se arrependerá se não funcionar. Ele disse com determinação: não tenho mais nada a perder. Ofendi ambas as partes. Todos os laços foram cortados. É hora de virar o jogo contra todos eles. Seus olhos encontraram algo interessante nas profundezas do solo quando ele procurava um alvo. Ele ignorou porque era muito perigoso e porque não conseguia comê-lo. Não valia a pena o risco e o esforço antes. Não houve nenhum benefício para ele nessa direção. Isso mudou agora. Ele voltou sua visão para isso agora. O subsolo profundo é uma praga criada pelo universo para corrigir o caos que está acontecendo no avião. Esta praga é perigosa para todos os seres vivos, incluindo ele. Esta praga é tão difícil de lidar porque não desaparecerá até que o erro criado pelo deus demônio da carnificina seja corrigido. Isso só acontecerá se todos os vampiros forem eliminados do avião. Até então, isso ocorrerá em todo o avião. A praga também terá como alvo as fontes de alimento dos vampiros para matá-los de fome. Esta praga é tão perigosa que teve que ser selada e escondida nas profundezas do solo. Se não fosse pelo seu olho na vida, ele não o teria encontrado. Esta é uma ideia maluca. Eu poderia morrer, ele disse com um sorriso. Mas o que tenho a perder? Se o jogo estiver contra mim, destruirei as regras e farei um novo jogo. Ele está desesperado agora. Ele está tão desesperado que está disposto a se matar para encontrar uma maneira de virar o jogo. Ele é muito poderoso, mas é apenas um homem. Ele não pode acolher todos os vampiros ou os elfos da floresta. Os vampiros têm o deus demônio, enquanto os elfos da floresta têm a fonte da vida que tudo vê e os deuses imortais da origem. Ele certamente será encontrado. É só uma questão de tempo. Então ele estará cercado. Mesmo que ele consiga escapar da caça, é uma questão de tempo até que o deus demônio tenha acesso ao avião. Ele estará em apuros então. Ele ainda é uma formiga em uma garrafa que será esmagada pelo deus demônio quando finalmente entrar na garrafa.
Essa ameaça ainda está longe. Mas a ameaça de muitos deuses da origem e vampiros está muito próxima. Fim do capítulo. Capítulo 1049 Progresso através da luta. Os vampiros não podem caçá-lo agora, pois ainda é dia. Os elfos da floresta, por outro lado, já estão se recuperando. Será apenas uma questão de horas até que mais deuses da origem sejam enviados atrás dele. Ele tem até o anoitecer para fazer alguma coisa ou todo o subterrâneo se tornará hostil a ele. Afinal, o subterrâneo é sua casa. Os elfos da floresta podem não conseguir entrar facilmente no subterrâneo, mas isso não é consolo para ele. Não adianta esperar pela morte. Se eu vou cair, então vou trazer todos comigo. Ele pode morrer em breve, mas pelo menos será um espinho no pescoço de todos no avião. Seu plano não precisa que ele morra. O perigo para sua vida é quando o plano falha. Mas ele está disposto a fazer isso de qualquer maneira e arriscar sua vida apenas para incomodar todos os outros. Ele pensou no Deus demônio e na expressão dele quando descobrir o que ele fez. Ele pensou nos elfos da floresta e na expressão de terror em seus rostos. Ele imaginou o sangue sendo drenado dos rostos pálidos e sangues dos vampiros e não pôde deixar de rir. Ele reafirmou sua vontade. Não é a morte? Não tenho medo da morte. Se eu morrer, será nos meus próprios termos. É assim que eu gosto. Seus olhos brilharam intensamente enquanto ele se decidia. Sua forma se transformou e ele retornou à sua forma humanoide. Sua forma branca pálida adquiriu outra série de tatuagens na pele de seu torso. A tatuagem é vermelha e viva. Parece que alguém desenhou algo com sangue em seu corpo. Seus 3 olhos procuraram seu alvo novamente. Ele encontrou rapidamente graças ao seu terceiro olho. Ele observou para si mesmo. Parece que mudou. Isso não é natural. Ele sabe onde os viu pela última vez, mas a posição deles mudou. Eles ainda estão no chão, mas sua localização parece ter mudado para a direita. O que ele viu não o desanimou. Alguém está ativamente tentando escondê-los. Não importa quem será quando tudo pegar fogo. Todos sofrerão juntos. Ele produziu uma grande boca fantasma negra de sua mão. A boca tem mais de 100 metros de largura. Não é translúcido como os anteriores que ele produzia como entidade de mana. É grosso e resistente como a rocha mais resistente. Também não precisa morder para devorar coisas. Tudo ao seu redor está sendo ativamente atraído para a boca, onde desaparece para sempre. Ele encolheu a boca em uma pequena esfera preta. Ele também produziu mais 2 mandíbulas que encolheu para criar um total de 3 pequenos orbes. Ele fez os pequenos orbes girarem em círculo enquanto os ativava até seu limite máximo. O espaço dentro e fora do círculo ficou escuro e tremeluziu por causa da força devoradora. É porque o poder devorador dos 3 orbes amplificava um ao outro. O espaço ao redor do orbe foi forçado a dobrar e canalizar a matéria para os 3 orbes. Formou uma zona de devoração em torno dos 3 orbes. Ele então empurrou essa configuração para baixo em direção ao seu alvo. O solo e o ar ao longo do caminho foram dilacerados e devorados em um ritmo muito mais rápido. É mais rápido do que quando ele usou um único orbe negro e concentrou todo o seu poder nele. A visão da conquista o fez assentir em agradecimento. Estou melhorando nisso. Ele acabou de adquirir sua habilidade divina, então ainda não dominou totalmente todas as suas capacidades. Ele sabia como usá-lo instintivamente quando o conseguia e também tinha algumas lembranças de Gator sobre como funcionava. Mas sua habilidade divina é diferente daquela dos executores. Ele pode criar mais de uma boca ao mesmo tempo, então tem mais potencial. Eu deveria lutar mais. Lutar ajuda a aproveitar todo o potencial. Ele costumava confiar em uma única boca quando se tornou um transcendente. Então ele desenvolveu o raio negro que utilizou muitas mandíbulas quando lutou com Marlinto. Ele teve a ideia de criar um campo de devoração que amplificasse cada bocarra quando ele lutasse contra os deuses da origem. A visão das contas amplificando-se umas às outras quando devoravam a floresta de vinhas o inspirou. As 3 contas cortam o chão como se estivessem separando a água.
Não houve resistência significativa contra eles. É diferente da situação anterior, quando ele estava cavando em direção a Marlinto. Sua gota de devoração cavou um caminho para ele. Mas teve que realmente lutar para fazer isso. Eles são atualmente tão rápidos que ele está praticamente voando pelo solo desimpedido, como se estivesse voando pelo ar. Ele será capaz de atingir seu objetivo muito em breve. Uma força espiritual de algum tipo se agarrou ao seu sentido divino enquanto ele cavava em direção à destruição do avião. Quem é? Ele disse irritado. Ele está irritado porque alguém que ele não conhece o encontrou e também iniciou uma conversa com ele à força. Se eles puderem fazer isso, então poderão observá-lo com seu sentido divino, sem o seu conhecimento. A voz disse: eu sou aquele que eles chamam de fonte da vida. Isso o assustou. Ele não esperava ouvir da grande e poderosa fonte de vida que moldou o curso da história e fez com que os mais fracos elfos da floresta se tornassem os senhores do plano. Então ele sorriu. Ele perguntou: a que devo esta honra? Você não é estúpido, Ragnarok. Você sabe por que estou falando com você. Não se faça de bobo comigo. Disse com irritação. Sim, ele sabe por que a fonte da vida iniciou esta conversa. Afinal, ele não é estúpido. Isso não significa que ele facilitará as coisas para a fonte da vida. Ele vai se divertir porque é tudo o que ele quer. Ele não vai mudar de ideia. Fim do capítulo. Capítulo 1050 Razoável em todos os momentos. Ragnarok disse com alegria: se eu soubesse que você falaria comigo assim que eu decidisse ameaçar os seres vivos do avião, eu teria feito isso há muito tempo. Disse-lhe com uma voz severa: isso não é brincadeira, Ragnarok. Você pretende colocar trilhões de vidas em risco. Ele acenou com a cabeça concordando. É óbvio que não é uma brincadeira. Este assunto é muito sério ou você nem teria me procurado. Você certamente não teria feito isso no subterrâneo, onde seu sentido divino deveria ser incapaz de alcançar. Eu me pergunto como você conseguiu fazer isso. Isso não é da sua conta. Ragnarok zombou dessa resposta. O deus demônio disse a ele que a fonte da vida não poderia monitorar o subterrâneo. É por isso que os elfos negros se mudaram para cá. Aparentemente, isso é mentira. Ou o deus demônio mentiu ou os elfos negros foram enganados. Os elfos negros podem realmente estar certos e o deus demônio também. Nesse caso, a pessoa com quem ele está falando não é realmente a fonte da vida. Poderia ser qualquer coisa, mas é certo que algo está suspeito aqui, já que ele está falando com a fonte da vida aqui no subterrâneo, onde sua influência não deveria ser capaz de alcançar. A voz disse a ele com aquela voz fria e severa: o que você precisa saber é que deve parar o que está prestes a fazer. Eu realmente estive observando, mas só uma vez agi contra você, pelos elfos da floresta depois que você se tornou um vampiro. É assim mesmo? É verdade. Eu não queria que você caísse nas mãos do Carnide, então não era pessoal. O que você está prestes a fazer é pessoal. Seria imprudente me adicionar à sua lista de inimigos agora. Você teve ajuda dos vampiros antes para que você pudesse escapar de mim. Você não tem ninguém agora. O que estou prestes a fazer com você, afinal? Não é como se você fosse ameaçado por eles. Você é forte demais para isso. Ele perguntou, mas não parou de cavar. Este plano e tudo dentro dele é meu. Os elfos da floresta são meus animais de estimação. Até os elfos negros são meus. Eles existem para meu prazer e apenas para meu prazer. Eu poderia tê-los eliminado, mas não o fiz. Eu os deixei viver aqui no subterrâneo. Eles me divertiram, então eu os deixei viver. O deus demônio roubou alguns deles de mim. Isso é uma ofensa grave. Ragnarok riu. HMM. Então você é apenas um pervertido. Você gosta de espiar as pessoas quando elas não sabem que você está assistindo. Claramente, ele não está levando isso a sério. A fonte da vida ficou ainda mais insatisfeita com ele. Dizia a ele: concentre-se no assunto importante. Ele optou por não se concentrar no assunto importante. Ele disse: o deus demônio disse que você não gosta de matar porque é fraco.
Acho que você não matou os elfos negros assim como não matou os modelos Warog porque realmente não gosta da morte. Se esta voz realmente pertence à fonte da vida, então ela sempre esteve ciente do que está acontecendo no subterrâneo. Ela poderia ter exterminado os elfos negros se quisesse. Então, claramente, ela não queria ele escolheu deixá-los ir depois que eles se rebelaram contra seu governo. Ele se recusa a acreditar que a misericórdia que demonstrou é simplesmente porque se divertiu com os elfos negros. Ele se recusa a acreditar nisso, deveria estar tão entediado. Claro, pode ser divertido espionar os fracos que pensam que estão a salvo de você. Mas tem que haver mais do que isso para alguém tão poderoso quanto a fonte da vida poder poupá-los. Fonte da vida realmente não gosta de matar. Pessoalmente, Ragnarok não se importa. Ele só está falando sobre isso porque está tentando evitar falar sobre o que é realmente importante, para se divertir um pouco antes de fazer algo que possa matá-lo. A voz rosnou para ele. Você está brincando com Ragnarok de fogo. Garanto que posso matá-lo se quiser. E agora, estou prestes a desencadear um mundo de dor em você se não ficar sério. Tudo bem, vou parar o que estou prestes a fazer. Mas só se você me der passagem segura para fora do avião. Se ele conseguir sair do avião com sucesso, então não há razão para ele se preocupar com o conflito entre o avião e o Deus demônio. Ele é sempre razoável, desde que haja benefícios a serem obtidos. A fonte da vida parecia ter se acalmado. Seu tom ficou mais baixo. Dizia, isso pode ser arranjado. Você pode pegar o portal planar, mas ele está atualmente sob o controle dos vampiros. Junte-se aos elfos da floresta para pegá-lo e você poderá sair do plano. Ragnarok não se deixou enganar. Ele disse, você não pode dizer que eu não deveria agir como um idiota enquanto você age como um idiota. Você não pode dizer que não sou tolo e esperar que eu acredite que posso tomar o portal planar com os elfos da floresta. O que você quer dizer? A voz mental de Ragnarok aumentou. Se fosse tão fácil sair do plano, você teria pegado o portal planar e partido. Você é obviamente muito mais forte do que eu, guiando isso. Você deve pensar que sou tolo e acho isso um insulto. Fim do capítulo. Todos os homens buscam a felicidade. E não há exceção. Independentemente dos diversos meios que empregam, o fim é o mesmo. O que leva um homem a lançar-se à guerra e outros a evitá-la é o mesmo desejo, embora revestido de visões diferentes. O desejo só dá o último passo com este fim. É isto que motiva as ações de todos os homens, mesmo dos que tiram a própria vida. Blaise Pascal.